Você está na escola de tirano, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se você está nessa escola, eu quero te dizer que você está exatamente onde Deus quer, no centro da vontade de Deus. Nós estamos este mês, hoje é o segundo dia de aula, crescendo e fluindo na matéria fé, o firme fundamento. E nós aprendemos na aula anterior que tudo é possível ao que crê. Você tem alguém dizendo para você que algumas coisas são possíveis e outras não, que não é bem assim? Se você está crendo em determinada coisa e alguém está te dizendo, não, mulher, não é bem assim, calma, vai com calma. Eu quero te dizer, queridos, que isso é antibíblico. Eu quero te dizer, fique com a palavra. A palavra diz que tudo é possível ao que crê, não é? Como nós aprendemos lá no livro de Hebreus, não é verdade? E hoje nós vamos aprender um pouquinho o que a fé pode, né? Nós aprendemos que tudo é possível, né? Veja o que diz a palavra no Evangelho de Mateus. Abra em Mateus aí, em nome de Jesus Cristo, no capítulo 17, versículo 20. Enquanto você abre a palavra, eu oro por sua vida agora, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu rendo graças a Ti por essa vida, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos confiou nesse tempo. Eu te agradeço por esse tempo precioso. Nós oramos ao Senhor por essa rica oportunidade, o Senhor nos concedeu. Eu oro em nome de Jesus, pela unção, Senhor, que despedaça todo jugo. Senhor, eu oro e profetizo, já profetizando, crendo no meu coração, que essa unção, ela ultrapassa barreiras, ela ultrapassa fronteiras e limites, ela ultrapassa essas câmeras, Pai, e alcança o propósito pelo qual foi enviado. Essa palavra liberada hoje, ela não vai voltar para mim vazia, ela vai frutificar e multiplicar 100 por 1. Nessa vida, ela vai cumprir o propósito, porque se essa vida está comigo nesse tempo, Pai, interessada em crescer, em avançar e conhecer da Tua vontade, Senhor, e conhecer o Senhor, logo ela está no centro da Tua vontade, o propósito nessa vida vai ser cumprido. Pai, em nome de Jesus eu oro, pedindo para que o Senhor ilumine mais e mais os olhos deles. Ilumina os olhos dessa vida agora, Senhor, que está manuseando a sua palavra. Aleluia. Ilumina os olhos dela para que ela possa compreender o chamado dela, o poder de Deus e a herança. Concede ela agora espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Tua palavra diz que tudo que eu pedi ao Senhor, ao Pai, em nome de Jesus, crendo que já recebi, não é que eu vou receber, é que eu já recebi, será assim comigo. Pois, Pai, eu estou orando como o Senhor me instrui. O Senhor não mente, cumpra a Tua palavra na minha vida agora, Senhor. Cumpra a Tua palavra na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Mateus 17, 20, só para você fixar. Só para que essa palavra seja inculcada em você. A Bíblia diz, e ele lhes respondeu, né? Ele quem? Jesus. Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará, nada vos será impossível. Olha o que Jesus está falando, irmãos. De novo, a respeito de coisas impossíveis, pode ser impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível, né? O que é demasiadamente impossível para Deus, nada é impossível. Então nós aprendemos aqui, não é? Que tudo é possível ao que crê. E o Senhor vem aqui no livro de Mateus, ao final do livro ele está dizendo assim, olha, para quem crê nada é impossível. Nada, ele está dizendo absolutamente nada. Ele está dizendo assim, olha, só para você ter uma ideia nessa totalidade, se você crê, você vai dizer a esse monte, ainda que sua fé seja pequena, como um grão de mostarda, se você crê, você vai dizer a este monte, a essa moreira, não é? Ergue-te daí, lança-te no mar, né? Se você disser sem duvidar no seu coração, é do jeito que você disser. Lógico, nós entendemos que o Senhor está falando aqui num sentido figurado, não é um monte propriamente dito, não é um monte de terra, um monte de pedras. O Senhor se refere a toda e qualquer situação que está sendo um impedimento na sua vida. Um problema, por exemplo, seja ele qual for.
A Bíblia diz que você, diante desse problema, se você crê, usar a autoridade que o Senhor te entregou no dia que você creu e confessou Ele como o Senhor da sua vida. A Bíblia diz que se você disser a esse problema do jeito que o Senhor te instrui, vai ser do jeito que você disser. Eu me lembro, uma vez Emanuel, meu filho, ele foi acometido de uma tosse muito intensa. E estávamos só eu, ele e minha filha, Ana Carolina, em casa, né? O André não estava. E eu estava com muito sono e dormindo com o Emanuel ainda pequenino, bem pequenino. E aquela tosse intensa, não é? E eu querendo dormir, não conseguia. Eu me lembro que eu já havia dado alguns remédios para o Emanuel, não é? E depois disso veio uma febre também. E eu orando em línguas, irmãos, no primeiro momento, orando em línguas, o Senhor me fez lembrar dessa passagem de Mateus. E eu declarei essa passagem sobre a vida do Emanuel. Nesse primeiro momento que ele estava com febre, ele estava no quarto, ele estava orando na sala, não é? O momento da tosse, da secreção foi um outro momento. Mas só para você entender, ele estava no quarto, eu estava na sala orando. E orando em línguas, porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, esse fala direto com Deus, esse ora de fato, esse ora à vontade de Deus. Eu quero dizer que se você não ora em línguas e você deseja, você vai passar a orar em línguas, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Basta que você creia e deseje, isso será ativado na sua vida. Então, orando em línguas, e o Espírito Santo, aquele que te conduz em toda a verdade, me conduz também. Aquele que nos faz lembrar de tudo que nós vimos e ouvimos naquela hora, o Espírito Santo me fez lembrar dessa passagem. Aonde eu estava, da sala da minha casa, meu filho deitado, com a porta fechada no quarto, eu lembrei da autoridade que o Senhor me deu através do nome dele, no dia que eu o confessei como o Senhor da minha vida. E ali de onde eu estava, eu declarei, Pai, a tua palavra diz que se eu disser a esta febre, a este monte, Senhor, de problema, a esta febre, ergue-te daí, lança-te no mar, sem duvidar no meu coração, é do jeito que eu disser. Logo, Pai, o Senhor não mente, o Senhor cumpre a tua palavra. Então eu determino agora no reino do Espírito, febre que está no corpo de Emanuel Estevão, ergue-te daí, lança-te no mar, porque o meu Deus diz que se eu disser sem duvidar no meu coração, é do jeito que eu disser. Queridos, ali eu terminei de orar, eu nem me apressei a voltar para o quarto, e tão certo como vive o Senhor, a febre sumiu para nunca mais voltar. Assim eu declaro. Uma outra vez, o Emanuel, como eu falei outrora, tomado dessa tosse, de uma secreção, uma tosse, né, gorda, como diz na minha terra, e eu ali com muito sono, mas sem conseguir dormir, né? De repente eu fui tomado, um impulso no meu braço, aonde eu me vi com a mão aqui na garganta do Emanuel. E naquela hora eu usei a autoridade através do nome de Jesus e declarei: tosse, secreção, saia em nome de Jesus, cessa suas manobras e nunca mais volta. Entenda, tudo tem que ser no nome de Jesus. Nós sabemos, queridos, que Pedro, Paulo, João, Maria, bem-aventurada, homens e mulheres de Deus, mas de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, fala que o que você determinar ou pedir ao Pai é no nome de Jesus. Este sim é o nome que está acima de todo nome que se possa referir, e como este não há outro. Então o que você for pedir, você pede ao Pai, através do nome de Jesus, porque toda e qualquer situação, se houver um espírito imundo, eles sabem que tem que obedecer. Então, queridos, eis aí um dos motivos, das vantagens, por assim dizer, de ter o pleno conhecimento da verdade. É necessário que você seja praticante dessa palavra. Tudo o que você está aprendendo aqui na escola de Tirano, através da Escritura Sagrada, não é para você andar somente cheio de informações, não. É para você viver, é para você colocar em prática. Afinal de contas, essa palavra, ela é vida, ela é viva e eficaz. Essa palavra precisa gerar vida na sua vida e produzir um efeito na sua vida. Essa palavra, ela precisa acontecer na sua vida. Amém? Então aqui o Senhor dizendo mais uma vez, né? Nada é impossível, ao contrário. Ainda que você tenha uma fé pequena, você vai dizer, essa fé é capaz de fazer levantar daí todo e qualquer problema, não é? É do jeito que você diz. Eu quero que você abra agora no Evangelho de Marcos. Aleluia, glória a Deus. Marcos capítulo 9, versículo 14.
Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, aleluia, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui, traz o menino aqui. Olha o contexto, querido, um pai que tinha um filho e volta e meia esse filho era tomado de um espírito imundo que fazia esse menino rilhar os dentes, jogava ele de um lado para o outro, não é? Esse homem tentou que os discípulos de Jesus expulsassem esse demônio. Os discípulos, por uma incredulidade, mas é até compreensível, afinal eles estavam começando, eles não tinham ainda sido revestidos de poder, não é? Mas Jesus não perdeu a oportunidade de ensiná-los a respeito de fé. O Senhor deixou claro, vocês não conseguiram expulsar esse demônio por conta da incredulidade, porque faltou fé. Traz-me aqui o menino, né? Então Jesus chamou o menino. Aleluia. Versículo 20 diz assim: e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o menino somente viu Jesus, ou seja, e o espírito imundo também viu. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. Glória a Deus. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, olha o que o pai falou: Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ajuda-nos. Olha o que Jesus respondeu: se podes. Se podes. O pai do menino chegou e falou: Jesus, se o senhor pode fazer alguma coisa, faça. E Jesus olhou para ele assim: se podes. Olha o que o Senhor Jesus respondeu ao final: tudo é possível ao que crê. Então, queridos, a diferença nunca vai estar de lá para cá, como eu aprendi com uma das minhas mestres. A diferença sempre vai estar daqui para lá. Algumas coisas não aconteceram na nossa vida, eu sei, como diz Eclesiastes, é porque há tempo para tudo. Mas algumas coisas também não aconteceu porque a nossa fé ainda está rasa, porque estamos incrédulos, porque não estamos cheios de fé o suficiente para fluir em poder. Que é para nós não culparmos o Senhor. Provérbios diz: o homem na ignorância desta palavra, ele perverte o seu caminho, mas é contra Deus que seu coração se ira. Em resumo, o homem na ignorância desta palavra, ele perverte o seu caminho, ele quebra a cara e depois bota a culpa em Deus. Ah, mas as coisas não aconteceram porque Deus não quis. Ah, não foi curado porque Deus não quis. Ah, morreu porque Deus quis. Lógico, queridos, que tem coisas que nós vamos entender só lá na glória. Aleluia. Muitos foram os casos em que nós oramos muitas vezes, a pessoa não foi curada e a pessoa realmente partiu para a glória. Mas muitos foram os casos também em que pessoas tiveram diagnóstico de morte, não é de doença, irmãos. E nós oramos, nós decidimos fluir em Romanos 12, nós não nos conformamos com essas más notícias, não nos conformamos com essa situação. Eu defendo de que nós devemos orar até o fim. Eu sempre me coloco no lugar daquela pessoa. Se eu fosse a mãe, se fosse eu gostaria que parasse de orar. Se fosse um filho meu, eu oraria até o fim. Então, o nosso lema é: ore até o fim, ore até que. Aleluia, glória a Deus. Mesmo no caixão, eu creio que Deus é poderoso para ressuscitar um morto. Afinal de contas, Ele mesmo falou para nós, para mim e para você, para os seus discípulos. E discípulo é todo aquele que faz a vontade do Pai. Ele falou: olha, ide por todo mundo, curai os enfermos e ressuscitai os mortos. É triste falar, mas para alguns crentes isso parece uma aberração.
Se eu abrir a boca hoje e dizer, eu vou ali ressuscitar o morto, eu tive uma direção de Deus, é capaz de alguns irmãos meus de caminhada rir de mim. Mas isso está no coração de Deus. O próprio Jesus falou, ide por todo mundo, curai e ressuscitai. Aleluia! Glória a Deus, eu entendo que quando nós somos conduzidos pelo Espírito, o Senhor garante, não é? Então, o Senhor, entre outras palavras, ele falou assim, você está pensando o quê? Você está duvidando de quê? Se eu posso, posso. A diferença não está em mim. Entre outras palavras, Jesus falou a diferença, o problema não está em mim, eu posso. A questão é, você crê? Eu estou pronto. A questão é, você está? Você crê? Então tudo é possível ao que crê. Amém? Então, se tiver alguém aí falando para você que não é possível você ser médico, que não é possível você ser um juiz, que sua condição não permite, que não é possível você ser curado de forma sobrenatural, que não é possível essa metástase sumir do seu corpo, seja lá o que for, que não é possível seu marido voltar, que o fim desse filho que está te dando trabalho nas drogas, na bebida, no cigarro, na prostituição, será como os filhos dos seus amigos, das suas amigas. Eu quero te dizer, isso não vem de Deus. Ei, a Bíblia fala que nós estamos cercados de muitas vozes. O mundo diz, se conselho fosse bom não dava, vendia, mas a minha Bíblia diz, na multidão de conselhos da sabedoria. Então, em meio a muitas vozes, na dúvida, eu quero te dizer, fique somente com uma voz. Queremos fluir em poder e em fé, pode ser loucura para o mundo, mas a Bíblia diz que para quem crê é poder de Deus, e os sinais, os prodígios e as maravilhas seguirão somente a quem crê. Logo, se eu fosse você, eu decidia hoje, aleluia, aumentar a sua fé ouvindo mais e mais essa palavra. Se o seu problema é doença, pegue todos os versículos da Bíblia que falam a respeito de cura, flua nisso, declare, pratique, confesse em todo o tempo todo, e será do jeito que você disser. A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Do jeito que você disser, você vai comer do fruto. Se você está dizendo palavra de derrota, palavra de morte, querido, se você está falando negativo, eu quero te dizer, você vai comer do fruto. Mas se você está liberando vida sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu corpo, sobre todas as áreas da sua vida, eu quero te dizer que você vai fluir em vida e vida abundante. O livro de Tiago diz que o navio, que o leme de um navio, a língua é como o leme de um navio. Algo tão pequeno que pode levar algo tão grande para onde quer. Paloma, eu não sabia. Até aqui eu tenho tido uma vida de fracasso, então mude hoje a sua confissão. Porque a Bíblia diz que no primeiro dia que você ora, o Senhor já ouve, Ele ouve no primeiro dia, no primeiro momento. Pode ser que a resposta dessa oração venha daqui uns dias, ou daqui uns meses, porque tem coisa que vai ser no tempo de Deus também. Deus vai te preparar para receber grandes bênçãos. Aleluia. O fato é que os olhos do Senhor estão sobre você e os ouvidos dele atentos para te ouvir. Ele te ouve no primeiro dia. E tão certo como vive o Senhor, se você se perseverar em oração, todos os dias, não esmurecendo, entendendo que o Senhor depressa lhe fará justiça, eu verei, aleluia, em nome de Jesus, os feitos de Deus na sua vida. Se assim você crê. Amém? Então é fácil para todo cristão crer que para Deus nada é impossível, mas Jesus garantiu que tudo é possível para aquele que crê e não somente para Deus. Dessa forma, a fé nos permite viver o que é impossível. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então Deus quer, Deus está pronto. Né? Se algumas pessoas, mas eu orei tanto, não deu certo com fulano porque Deus quis levar. Vamos ficar com o que diz a palavra. Aquilo que nós não entendemos, irmãos, eu creio que em algum momento, se nós pedirmos, Deus vai nos mostrar o porquê. Amém? Deixa eu aproveitar para falar uma coisa para você. A Bíblia, ela nos condiciona algumas coisas. Tem coisas que nós vamos receber quando nós liberarmos perdão. Tem passagem na Bíblia que diz com relação à cura que é necessário você perdoar o seu irmão para que você seja curado. Tem enfermidades que vêm por falta de liberar perdão, irmãos. Isso é sério. O Senhor mesmo fala na nova aliança, perdoa o teu irmão e eu te sararei, eu te curarei. Na Bíblia. Perdoe, libere perdão. Ansiedade causa doença. A medicina chama isso de doença psicossomática. Doença na alma que reflete no corpo.
Pessoas que guardam amargura, pessoas que são extremamente ansiosas, doenças psicossomáticas. Decida hoje liberar perdão, libere perdão sobre a sua vida, libere perdão sobre os seus inimigos, sobre os seus amigos, sobre quem te machucou. Deus há de te dar graça. Faça tudo. Paloma, mas eu fiz isso, eu vi uma pessoa que fez isso, não foi curada. Ei, eu no seu lugar, eu faria tudo que o Senhor me manda fazer. Por via das dúvidas, entre aspas, faça tudo o que precisar ser feito. Nós iremos falar sobre tudo isso na matéria como orar, vida de oração. Você vai aprender como orar e como não orar. Como orar a palavra de Deus. Amém? Eu quero que você vá agora, em nome de Jesus Cristo, para Hebreus, no capítulo 11. É necessário que você creia que tudo isso que eu vou ler aconteceu. A Bíblia não mente. Tudo isso aconteceu. E é necessário que você creia que você não é diferente em nada dessas pessoas. Ao contrário. Essas pessoas na antiga aliança, elas foram separadas por Deus para um propósito. Existia uma unção de capacitação sobre elas. E eu digo que você está em vantagem dessas pessoas, porque essas pessoas elas não conheciam Jesus ainda. Elas não tinham a mente de Cristo, elas não tinham não eram o corpo de Cristo ainda. Elas não carregavam a unção que despedaça o jugo ainda. A elas não foi dado o poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Tudo o que você recebeu no dia que você confessou Jesus como Senhor da sua vida. Elas não tinham entendimento dessa palavra na totalidade. E olha como elas fluíram em fé. Você recebeu muito mais coisa, é por isso que eu entendo. Jesus, ele falou, olha, muito mais bem-aventurado do que vocês, ele falando para os discípulos. Vocês estão caminhando comigo e me vendo, são minhas testemunhas oculares, mas existe um povo que é mais bem-aventurado do que vocês. Jesus falou isso ao meu respeito e ao seu. Ele falou aqueles que virão, aqueles que não caminharam comigo, mas que creram, esses serão mais bem-aventurados. E o Senhor diz assim, olha, se você crer, você fará obras, as mesmas obras que eu fiz, ou fará maiores. Meu Deus do céu. Infelizmente, há alguns lugares que a gente libera isso. Nós temos alguns filhos na fé, queridos, e a gente libera, eu declaro que você vai fazer obras maiores que Jesus fez. E tem alguns irmãos de caminhada que nos olham até torto, se assusta. O que você está falando? Você está doida? Fazer obra maior que Jesus? Você está doido? Isso é heresia. Queridos, isso está na nova aliança, está na Bíblia. O próprio Jesus falou, se você crer, você fará as mesmas obras que eu fiz e até mesmo maiores. Fará maiores? Eu sempre digo quando nós estamos pregando a respeito de autoridade e submissão. Submissão e autoridade constituída por Deus. Eu falo que, de fato, Jesus ele é o nosso exemplo. Ele não tinha problema em liderança, ele é um líder nato. Ele liderava o seu povo e ele sempre quis que seus discípulos fizessem coisas maiores que ele fez. Ele sabia quem era em Cristo, glória a Deus por isso. Mas voltando, Hebreus 11, 17 diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu ungido, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Você pode estar aí, meu Deus, eu não estou entendendo nada, pastora. Calma, vai devagar, não se preocupe. Você pode ver e ouvir esse vídeo quantas vezes, tantas que você quiser. E eu peço que você faça isso, medite a respeito de Hebreus 11, criteriosamente, devagar. Mas eu faço questão de falar, porque enquanto eu falo, a Bíblia diz que eu carrego a unção do santo e você também carrega. Aleluia! Se você creu com seu coração e já confessou com sua boca que Jesus é Senhor da sua vida, eu quero dizer que você recebeu a unção do santo, a unção do próprio Jesus.
O salmista compara essa unção como a força de um boi selvagem. Não há jugo que fique num boi, querido, selvagem. Não há. Esse boi quebra o jugo. E o salmista, ele compara esse poder de Deus, essa unção que nós carregamos, basta que ativemos esse poder. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu gostava tanto da She-Ra, do He-Man, do Giban, do Jiraiya, os super-heróis. E aí eu cresci, teve um momento que eu falei, isso tudo é conversa de carochinha, isso não existe. E aí eu me converti e estudando a palavra de Deus, eu descobri que existe sim um poder do alto, irmãos. Por isso que o Senhor fala, nada é impossível para você, se você crê tudo é possível. Nós carregamos um poder, não como esses super-heróis, queridos, mas como filhos, aleluia, filhos de Deus. Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Então, no momento que eu prego essa verdade, ainda que você não entenda nesse primeiro momento, eu quero dizer que a unção, ela exala, essa palavra que está saindo da minha boca, ela está carregada de poder e de unção, e ela te alcança onde você estiver. Essa palavra, ela corre velozmente, aleluia. Ela ultrapassa limites, ela ultrapassa câmeras, ela ultrapassa. Ela quebra barreiras e ela vai chegar até você e não vai ficar até aí, não. Ela vai cumprir o propósito e eu oro, não para que você faça obras maiores que eu tenho feito, mas para que você faça obras maiores que Jesus tem feito. Aleluia, glória a Deus, creia nisso. A unção de Deus é como o poder de um controle remoto, como diz uma das minhas mestres. Você não está vendo, mas no momento que eu libero, que você libera, está saindo o poder. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecador. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas de que os tesouros do Egito, porque contemplava o seu galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Você tem convicção daquele que é invisível, o Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu não estou vendo Ele, mas Ele é real, Ele está comigo todos os dias da minha vida, Ele não me desampara, Ele falou, eu não te desampararei, estarei convosco todos os dias da sua vida. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, aleluia, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 vezes. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Oh, glória a Deus! Você pode, queridos, meditar em Hebreus e estudar a respeito desse povo. Está lá na antiga aliança. Não vamos longe. Se você tiver dificuldade, coloque lá a história de Raabe, a história de Moisés, a história de Abraão, a história de Jacó, a história de José. Oh, glória a Deus! Coloque lá todas as pessoas que andou por fé e viu milagre. Aleluia! Tanto eu como você, não somos nada diferente deles, ao contrário. A nós foi dado um maior poder. Aleluia, glória a Deus. No livro de Hebreus, você entende, aqui em Hebreus 11, você entende a respeito de como obter um bom testemunho do céu. Você entende a respeito de princípios espirituais. Aleluia. Você entende como oferecer sacrifícios excelentes a Deus. Você entende que é possível ser trasladado, aleluia, como Enoque foi. Eu me lembro, uma das nossas professoras, uma grande mulher de Deus, ela conta que, aqui de Brasília, e ela estava vindo do trabalho, salvo engano, e ela ficou diante de uma passarela, era um lugar perigoso, e ela precisava atravessar aquela passarela, e naquele momento, ela disse que ficou um pouco receosa.
E naquela hora ela só piscou o olho, queridos, e quando ela viu, ela já estava na porta da casa dela. Queridos, pela palavra, ela foi trasladada. Grande mulher de Deus. Ana Cláudia Esteves, salvo engano. Uma grande mulher de Deus. Por quê? Porque ela creu. Porque ela crê. É do jeito que você crê e deseja. Se você acredita que isso ficou só para Enoque, vai ser do jeito que você crê. Mas se você crê, caso você precise ou que você deseje, em tempos oportunos, queridos, eu quero te dizer que Deus está pronto para fazer conforme a tua vontade. Aleluia! Aqui em Hebreus 11 você aprende como ser divinamente instruído, como receber direção quanto ao seu futuro, como vencer a esterilidade e gerar filhos. Pela fé, Sara, já de idade, teve filhos. Ela tinha a madre dela cerrada. Sara entendeu que esse Deus, ele abre a madre e faz as servas parirem. Você deseja ter filhos? O médico disse que você não pode. Eu quero te dizer que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que abriu a madre de Sara, que abriu a madre de Ana, ele é poderoso para fazer infinitamente mais e abrir a sua madre. Você aprende como abençoar seus herdeiros, os seus filhos. Você aprende a profetizar e determinar seu fim. Você vê o invisível. Aqui em Hebreus 11, você aprende na galeria da fé. Você aprende como destruir muralhas, barreiras, seja lá o que for de impedimento na sua vida, para que você flua numa vida de sucesso, uma vida bendita. Você aprende a subjugar reinos, praticar a justiça, obter as promessas que o Senhor fez na sua vida através da palavra e através de profetas também. Oh, glória a Deus! Você extingue a violência do fogo, escapa do fio da espada, tira a força da fraqueza, querido, se torna poderoso na guerra e coloca em fuga exércitos. Que coisa poderosa! Pela fé você flui em poder. Oh, glória a Deus! Eu agradeço ao Senhor porque eu posso sentir no reino do Espírito a unção nas minhas mãos. E essa unção é para um propósito. Cada vez que essa unção vem é porque Deus quer fazer algo. E eu oro para que essa unção invada mais uma vez e tome você aonde você estiver. A Bíblia diz que a unção que você honra é a unção que você recebe. Se você admira a unção que está sobre a minha vida, eu quero te dizer que você vai beber dessa unção. Você já está bebendo dessa unção. Eu oro em nome de Jesus e peço uma unção dobrada, uma porção dobrada para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Quais são os tipos de fé? A fé que o cristão possui e pratica na sua vida cotidiana é um dos 4 tipos de fé que existem. Vejamos a seguir quais os tipos de fé existentes. Existe a fé natural. A fé natural é aquela que você crê que um avião ele está andando e ali tem um piloto na cabine do avião. A fé natural é você saber que a Terra é redonda. Você tem essa convicção? Não, eu tenho essa convicção de que a Terra ela realmente é redonda. Isso é fé natural. Nós temos também a fé mental. A fé mental é aquela que concorda mentalmente que a palavra de Deus é a verdade, mas não tem ousadia de agir à altura do que crê. É apenas uma concordância mental. Falando o que é isso? É você tem um quadro de enfermidade e você ter essa fé na sua mente. Não, eu creio que Deus pode curar. Mas você não flui com intensidade, com ousadia com relação a essa cura. Não é? É de repente você precisar de uma provisão e você dizer na sua boca, não, eu creio, se Deus quiser, Ele pode mandar. Deus pode, Ele pode todas as coisas. Algo superficial, não aquela fé no Espírito, impregnada de poder, de ousadia, de autoridade. Essa é a fé mental. A fé do coração é a fé que Deus repartiu a cada um dos que se tornam filho de Deus pelo novo nascimento. No dia que você confessou Jesus como Senhor da sua vida, no dia que você creu no seu coração e você declarou que Jesus veio como homem, que Ele morreu naquela cruz para te salvar, aleluia, que você pediu a Ele para perdoar todos os seus pecados, levar para o mar do esquecimento, que você pediu a Ele para escrever seu nome no livro da vida, irmãos. Naquele momento, Deus te deu uma medida de fé. Aleluia! A Jesus, Ele deu uma fé sem medida. Mas a mim, a você, Ele deu uma medida de fé. E compete a nós multiplicar essa fé. Não é como eu falei, vou repetir.
Os discípulos certa vez falou para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus em momento algum falou, tá bom, eu vou aumentar a sua fé. Ao contrário, Jesus falou, olha, se você tiver a fé como um grão de mostarda, não é? Você vai poder dizer a esse monte, a essa moreira, ergue-te daí e lança-te no mar, sem duvidar no seu coração, do jeito que você disser, você aprendeu isso aqui, é comigo agora. Falou, mas é o quê? Uma fé pequena? Não. O grão de mostarda é algo pequeno, mas se você planta, se torna maior das hortaliças. Essa foi a fé que Deus repartiu a cada um de nós, uma medida de fé. Que na oportunidade, na hora que você precisar e você vai em algum momento da sua vida, você não vai passar na frente de Deus, você não, nem eu, em nome de Jesus. Que seja assim. Nós não vamos fazer com a força do nosso braço, nós vamos orar, nós vamos confiar, nós vamos esperar um comando do alto, nós vamos fluir em fé. Dessa forma estaremos multiplicando essa fé até que você tenha uma fé maior. Começa com uma fé para uma gripe, para uma febre, para uma tosse, como eu falei, para uma provisão, algo pequeno aos nossos olhos. Mas se você não desprezar essas oportunidades, e eu também, nós vamos multiplicar essa fé de tal maneira, queridos, e que nós vamos nos encontrar na brecha, porque Deus procura um que Ele pode contar até para ressuscitar mortos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então essa é a fé do tipo de Deus, essa é a fé do coração, que o Senhor te deu no dia que você nasceu de novo, no dia que você confessou Jesus, não é como o Senhor da sua vida. Então esta é a qual chamamos de fé do tipo de Deus. É a fé que vamos estudar nessa matéria. Não vamos estudar a fé do coração, nem a fé mental, nem a nossa fé, mas a fé do tipo de Deus que o Senhor nos entregou quando nós nascemos de novo. Amém? E por fim, nós temos o dom da fé, que é a fé especial. É um dom espiritual, ou uma manifestação do Espírito Santo em um determinado momento, ou seja, em um momento específico, visando um fim proveitoso. A respeito disso, eu quero que você abra em 1 Coríntios, no capítulo 12. Aleluia! Coríntios está aí na Nova Aliança. Aleluia! Uma das cartas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Para que você entenda um pouquinho a respeito dos dons espirituais. Enquanto você acha, eu digo que Deus ele é muito bom. Deus ele não nos deixou só. De fato, ele não nos deixou órfãos. Aleluia. Eu digo que Jesus ele não morreu naquela cruz somente para nos salvar do fogo eterno. Tudo que nós precisávamos, Deus nos deu. Ele deixou para nós. Eu quero te dizer que Deus ele fez o mar, a terra e tudo que nela há para você e para mim foi para os filhos, irmãos. Aleluia. Ei, Jesus ele falou, olha, eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês outro Consolador. Ele deixou conosco a palavra para viver uma vida de sucesso, não ser lesada pelo inferno. Ele deixou conosco o Espírito Santo, uma pessoa, nós não estamos só, para nos conduzir em triunfo, para fazer a gente reinar em vida, para nos conduzir em toda a verdade. Nós temos Ele, Deus Pai, como justo juiz. Nós temos Jesus Cristo como nosso advogado fiel, que defende as nossas causas. Nós temos o Espírito, como eu falei. Nós temos o poder da oração, irmãos. Nós temos o nome de Jesus na nossa boca. Nós temos o poder da adoração. Nós temos a oração em línguas. Temos os dons. Aleluia. Jesus ali falou, busque com zelo os dons. Glória a Deus. Dom de profetizar. O dom da fé, o dom do amor, o dom de discernimento, o dom de línguas. Aleluia. O dom de cura. O dom de maravilhas. O Senhor, Ele fala, isso aí é para você, para vocês, os meus filhos, sim, vocês que estão na terra, é para esse tempo, é para o presente século, é necessário os dons para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos o corpo. E a respeito disso, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, você achou? Diz assim a palavra, há outro no mesmo Espírito, note que Espírito está com letra maiúscula, falando disso, do Espírito Santo de Deus. Há outro no mesmo Espírito, a fé, e há outro no mesmo Espírito, dons de curar, há outro operação de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas, e há outro capacidade para interpretá-las, mas um só
é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Senhor, ele fala assim, olha, busque com zelo os dons. Contudo, quem concede esses dons é o Espírito Santo, e ele dá para quem ele quer. Aleluia. Mas o fim é o mesmo. Às vezes nós achamos bonito, eu particularmente, eu acho lindo o dom de profecia. Em especial a palavra de conhecimento e de sabedoria. Quando Deus usa um profeta constituído por ele na terra para falar sobre a sua vida a respeito de coisas que se passaram ou de coisas que virão, é lindo de se ver. Aleluia! Como tem profetas na terra constituído por Deus, como Deus usa ele com precisão, irmãos, é coisa linda de se ver. Muito lindo o dom de cura. Aleluia! Uma pessoa curada instantaneamente, se você não vir, você vai ver. Eu oro em nome de Jesus para que você seja tomado pelo espírito de ousadia, para que você não aceite que nenhum enfermo passe na sua frente sem que você libere uma palavra de vida, uma palavra de cura. Dom de maravilhas. O Senhor cria coisas para que a nossa alegria seja completa. Você já viu Deus criar uma córnea? Você já viu Deus criar uma perna? Aleluia! Você já viu Deus criar um dedo? Através do dom de maravilhas é possível. Contudo, irmãos, Deus ele precisa de pessoas que se coloquem na brecha para ser um canal de bênção, para ser um instrumento através dos dons do Espírito para manifestar a glória de Deus, para ganhar o mundo através dos dons, para edificar o corpo. Comece orando. Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse o dom de cura. Me dá o dom de profecia. Irmãos, o dom de discernimento de espíritos, um dom que algumas pessoas desprezam. É um dom poderoso. Eu digo que uma pessoa que flui no dom de discernimento de espíritos é como um médico veterano. Você vai passar por situações na sua vida ou você já passa, situações que perduram e você não acha a resposta. Você não sabe exatamente aonde está o problema. Eu quero te dizer que em algum momento da sua vida, um problema entrou ali, uma brecha foi aberta, e se passou muitos anos e você não descobriu ainda, você não sabe o que aconteceu, tampouco a solução. Uma pessoa que flui no dom de discernimento de espíritos, irmãos, em determinado momento, que seja por uma impressão no espírito do próprio Deus, que seja por uma visão aberta, aleluia, uma revelação do alto, irmãos, Deus mostra onde está o problema. E por que eu falo que é como um médico veterano? O médico veterano, ele olha para o seu paciente, ele só olha, ele sabe exatamente o que o paciente tem. Muitas vezes nem precisa, um médico de carreira muitas vezes nem precisa mandar fazer exames, ele só olha e ele fala, ele tem isso, passe isso, e é batata. Bem assim é o dom de discernimento de espíritos. Um cristão, irmãos, que flui no dom de discernimento de espíritos, ele não é lesado, a não ser que ele queira. Deus mostra exatamente aonde está o problema. E porque ele conhece a palavra, ele usa a palavra que liberta. Ele usa a autoridade que foi dada através do nome de Jesus. O problema sai, o espírito imundo sai e essa pessoa vê a glória de Deus. E não somente para a sua vida, mas na vida de quem quer que seja. Na vida de quem ela quiser ajudar. Eu me lembro, eu estudando alguns livros, e estudando o livro do irmão Reagan, Kenneth Reagan, um homem de Deus, do qual algumas pessoas criticam muito. E eu agradeço a Deus por essas críticas. Eu agradeço a Deus pela perseguição que esse homem passou e passa até hoje. Porque a perseguição é por conta da palavra, das divinas revelações. E esse homem foi usado de uma forma poderosa na terra, já partiu para a glória. E nos seus livros, ele conta inúmeros testemunhos de pessoas que, de repente, estavam bem e acordou numa cadeira de rodas. Por conta de uma brecha que essa pessoa deu lá atrás, ou o pai deu uma brecha, ou uma mãe, ou a mãe. O filho deu a brecha e ali naquele momento entrou um espírito imundo. Naquele momento o dom de discernimento veio. Em evidência, ficou bem evidente. Ele discerniu o que foi e ele só usou a autoridade e falou, cessa suas manobras e vá para bem longe daqui. Isso não tem muito tempo. Eu atendi uma moça no gabinete. Essa moça me descreveu que estava com uma depressão crônica.
No momento que ela vai falando, o Espírito Santo de Deus vai nos direcionando a anotar alguns pontos. E eu ouvindo aquela moça, de repente veio uma impressão no meu espírito. Pergunta para ela quando que isso começou. Se sempre foi assim, se desde que ela se entende por gente, ela sofre dessa depressão. Pergunta para ela quando que isso começou. Essa moça estava afastada dos caminhos do Senhor. E ela falou para mim, olha, isso começou quando a minha avó faleceu, não é? E então eu perguntei para ela, e ela me falou que ela cuidou da avó, ela foi quem cuidou da avó, ela quem estava mais próxima da avó. Ela disse que a avó dela faleceu, e depois do falecimento, ela passou a viver esse quadro de depressão, e não só isso, ela tinha picos de pânico, de medo, ela achava que ia morrer, vinha pensamentos de morte na mente dela, e que a qualquer momento os filhos dela também iriam morrer. Quando ela declarou isso, ela descreveu isso, na hora, o Espírito Santo me fez lembrar da Bíblia. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo o que vimos e ouvimos. Naquela hora, eu me lembrei daquela passagem que diz que o espírito imundo, ele sai do corpo, anda por descampado, mas ele volta. E achando a casa ornamentada e varrida, o estado daquele homem fica pior 7 vezes mais. Nesse momento, o Senhor me fez lembrar dessa passagem. E ali eu pedia sabedoria para Deus para falar essas verdades para essa moça. Afinal de contas, ela é muito nova e ela estava afastada dos caminhos do Senhor, não é? E eu falei com ela, embaixo do espírito de conselho e de sabedoria, embaixo da unção. Eu ministrei a respeito da avó dela, não é? Perguntei de antemão se a avó dela passava as mesmas coisas. Eu senti também no espírito isso, né? Como quem o Senhor falou, pergunte para ela se a avó dela passava as mesmas coisas. E ela me afirmou que sim, que a avó também tinha medo e que inclusive no hospital a avó falava muitas vezes, eles estão aqui, eles vão me levar daqui, eles estão querendo me levar para o cemitério. Se você duvida dessas coisas, converse com um profissional da saúde. De preferência que trabalhe na UTI. Eles mesmos contam que os idosos, os velhinhos, eles sofrem muito. Aqueles que acreditam nessas verdades falam essa linguagem, mas outros falam que eles estão tendo alucinações, não é? Variando. O fato é que a avó dessa moça passava as mesmas coisas. Então eu discerni que a avó dela estava tendo uma influência de espíritos imundos naquela UTI. A avó dela partiu para a glória. A avó dela veio a falecer. O corpo, queridos, é enterrado, mas o espírito imundo, não que esteja no corpo da pessoa, se bem que tem casos de possessão em que o espírito imundo de fato está no corpo. Não é? Mas talvez não tinha um espírito imundo ali, no mínimo de medo, trazendo esses medos, essas influências para a avó dela. Ela foi enterrada, o corpo dela foi enterrado. Não é? O espírito dela, Deus recebeu o espírito dela porque eu creio na salvação. Inclusive eu ministrei isso para ela, para essa jovem. Eu falei, olha, a sua avó foi salva, pelo histórico eu creio na salvação dela. O corpo foi enterrado, a matéria, mas os espíritos imundos que assolavam ela não é enterrado. Os espíritos, eles têm vontade própria, ele tem vontade de comer, de beber, de fazer sexo, ele tem vontade, mas para satisfazer a vontade dele, irmão, ele precisa de um corpo humano. Logo, ela foi quem estava mais próxima da avó. Entenda, não estou dizendo que todas as vezes que alguém morrer, que isso vai acontecer com quem está mais próximo. Não, queridos, de forma alguma. Muitos morrem e não acontecem. Nós precisamos também estar precisamos estar próximo dos nossos parentes, do povo, e ajudá-los em meio à morte. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nesse caso específico, esse espírito imundo que assolava essa senhora, que foi enterrada, passou a assolar essa moça. Isso, queridos, nós descobrimos através do dom de discernimento de espíritos, não vem de mim, vem de Deus. Algumas pessoas podem estar me assistindo e dizer, como alguns falaram para Jesus, mas quem é esse? Jesus, filho de José, de Maria? Veio lá de Nazaré e por acaso vem coisa boa daquele lugar? Talvez você pode falar, essa mulher, essa pregadora é uma mentirosa, eu conheço o passado dela. Irmãos, eu quero te dizer que essa paloma morreu.
E os pecados dela foram levados para o mar do esquecimento. E o Senhor me fez uma nova criatura. E desde que o Senhor me fez uma nova criatura, eu decidi buscar a Deus. E eu quero te dizer que se você quiser buscar a Deus, você vai descobrir coisas ocultas que você não sabe. Se achegue a Ele, você vai mover o sobrenatural. Você vai ter visões de olho aberto. Você vai ter visões noturnas. Você vai receber os dons. Você vai ser usado de uma forma poderosa para trazer vida para quem está morrendo. Então o Senhor me deu o dom de discernimento. Eu discerni a respeito dessas coisas. Eu falei, olha, o mesmo espírito imundo que assolava a sua avó naquele hospital, naquele leito de UTI, e que assola muitos idosos, não é? Ele passou a te influenciar, a te assolar também. Mas graças a Deus por Jesus Cristo e pelo poder da oração e pelo dom, pelos dons de discernimento, pelo dom de discernimento, pelos dons, por essa palavra que liberta, porque nós vamos orar, esse espírito imundo, ele sabe que tem que sair, ele não pode ficar, entenda, esse espírito não estava nessa jovem. O espírito imundo, irmãos, ele nos influencia de longe. O que está ao nosso redor são os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor, esses espíritos ficam, queridos, como leão, bramando, querido, buscando a quem possa tragar, o que diz a palavra. A Bíblia diz que esses espíritos imundos ficam de longe, lançando setas na sua mente, mentiras no seu ouvido, dardos inflamados. Mas graças a Deus por Jesus, porque você usa a autoridade e você pode declarar que todos os dardos sejam apagados através do maravilhoso nome de Jesus. E ele sabe que tem que sair. Então, naquele momento, eu ministrei essas verdades naquela jovem, aleluia. Falei para ela que esse espírito imundo iria sair, nós iríamos orar. O espírito ia sair, ele sabe que tem que sair através do nome de Jesus. Contudo, ele iria voltar. E se aquela jovem estivesse vazia dessa palavra, se aquela jovem estivesse fora dos caminhos do Senhor, se ela não tivesse tendo uma vida de consagração, o espírito imundo voltaria e o estado dela ficaria 7 vezes pior. É o que diz a palavra. Ela entendeu, ela assumiu essa responsabilidade. Eu orei por ela naquele momento, fiz imposição de mãos, impus as mãos sobre a cabeça dela, nós oramos, fizemos uma oração poderosa. Toda a influência maligna caiu por terra. Queridos, essa moça nunca mais foi a mesma. Aleluia. Essa moça foi cheia do Espírito Santo. E não somente ela, os filhos, o marido, uma família linda, bendita do Senhor. Eu encontrava com ela e ela maravilhada, irmãos. Aleluia. Cheia de vida, irmãos. Vida para ela, vida para o casamento, vida para os filhos, vida no lar, vida na vida profissional. Um futuro em Deus promissor. Um ministério poderoso, um chamado poderoso. Aleluia, glória a Deus. Volta e meia, eu perguntava para ela como é que você está, e ela, pastora, até tenta voltar, mas eu libero a palavra, eu oro e logo passa. Irmãos, essa mulher hoje, ela está curada, ela está liberta, através do dom de discernimento de espíritos e também da palavra de conhecimento. Glória a Deus. Só para que você entenda a respeito do dom. Então, a fé também, o dom, existe o dom da fé, que o Senhor te entrega para um fim proveitoso. Você vai orar por determinada pessoa, né? Ou você está na brecha ali, Deus quer curar alguém. De repente, você vem, queridos, o dom da fé sobre você para esse fim, não é? Para um fim proveitoso, né? Naquele determinado momento. Contudo, isso vem quando o Senhor quer. Não invente. Bem como o batismo com o Espírito Santo. Não é assim, seja batizado com o Espírito. Pelo livro de Atos, nós podemos ver como o Espírito se move, queridos. Não sejamos meninos. Os dons, queridos, e o batismo é quando o Senhor quer. Você ora, se vier, glória a Deus, aleluia, é festa, mas se não vier, continua orando e dando graças. Aleluia. Tão certo como vive o Senhor, na hora certa vai acontecer. O que é a fé bíblica? Como vimos, há vários tipos de fé e qualquer pessoa tem posse dela. Independente de ser salvo ou não. Independente de você ser salvo ou não, existe uma fé aí dentro de você. Aleluia! Glória a Deus! No entanto, a fé do tipo de Deus é sobrenatural. Que crê com o coração a despeito do que dizem os sentidos físicos.
Você sabe que quando você confessa Jesus como o Senhor da sua vida, você não é mais chamado para viver no natural. É para viver no sobrenatural. Por isso que algumas pessoas falam que nós cristãos, os crentes, não é? Eu quero te dizer que crente, irmão, não é evangélico. Evangélico, quem nos chama de evangélico é a Veja, é a Isto É. A Bíblia não nos chama de evangélico. Nós somos cristãos. Nós somos crentes. Quem é crente não é evangélico. Crente é todo aquele que crê em Jesus e que crê que essa palavra é a verdade. Então, se você crê, eu quero dizer que você é crente. Aleluia! Glória a Deus. Então, você foi chamado para viver no sobrenatural. É por isso que você muitas vezes é chamado de doido. Porque você não vive no natural, mas glória a Deus por isso. Porque só vai mover no sobrenatural quem não é comum. Quem decide não andar no natural, amém? As pessoas podem até te criticar no primeiro momento. Mas depois elas vão ver Deus na sua vida. Deixa criticar, deixa caluniar, não tem problema. Vai chegar um momento que elas vão entender que você não é comum. E quando o sapato apertar, quando o parafuso apertar, se prepare, porque ela vai te chamar para você pegar junto em oração. Aleluia, glória a Deus. Afinal de contas, somente o mundo geme por sua manifestação. Em outras palavras, fé do tipo de Deus é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Por Reagan, ele diz isso. Essa fé do tipo de Deus é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Vejamos algumas tradições de Hebreus 11:1 que nos ajudarão a compreender o que de fato é fé do tipo de Deus. Essa fé do coração, essa fé bíblica. Diz assim: ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos. Não estamos vendo, mas estamos crendo. E porque a gente crê, a gente vai ver. E convicção naquilo que nós não veremos. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E do jeito que eu estou crendo, vai chegar. Essa Bíblia, a Bíblia de Mofá, fala nessa tradição aí, nessa versão, né? Aqui na Bíblia Difusora, irmãos, diz assim: ora, a fé é a garantia das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se veem. A edição pastoral diz assim: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. A Bíblia Amplificada diz: ora, a fé é a certeza, a confirmação, o título de propriedade das coisas que esperando, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de sua realidade. Fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. É o que diz a versão da Bíblia Amplificada. A Almeida Corrigida, Revisada e Fiel diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia! Quando nós meditamos em todas essas versões, percebemos algumas coisas. Para nós terminarmos, para que a fé se manifeste, precisamos de uma esperança ou expectativa inicial. Entre outras palavras, ela fala sobre expectativas, desejos e anseios. Você lembra quando Deus é tão lindo, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor nos dá até enquanto nós dormimos. Se você deseja essa vida de fé, até enquanto você dorme, o Senhor te dá. Lembra quando eu te falei a respeito do meu filho? Eu estava muito cansada, querendo dormir. E eu fui tomada por um impulso. Eu digo que o anjo pegou meu braço e botou na garganta dele e disse: secreção, saia. Se você deseja essa fé do coração, essa fé do tipo de Deus, se você crê e deseja, tão certo como o Senhor vive, você já recebeu ela agora. Amém. Eu quero que você curve a sua cabeça onde você estiver. Nós estamos encerrando o nosso segundo dia de aula na escola de Tirano. A respeito de fé, nós estamos na matéria fé. Eu declaro e profetizo que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. A Bíblia diz que se você não for como criança, você não vai entrar no reino dos céus. O reino é paz, é alegria e justiça. É da vontade de Deus que você entre nesse descanso. Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu oro para que o Senhor me conceda mais e mais ousadia e intrepidez para pregar a tua palavra. Eu oro por estes que o Senhor me deu.
Deu primeiramente a Jesus, mas a mim o Senhor tem dado e tem me confiado. Eu te dou graças porque em tudo o Senhor me ouve. Seus olhos estão sobre mim, seus ouvidos atentos a me ouvir. Toma essas vidas, Senhor, que estão escutando esses vídeos, essa palavra em nome de Jesus. Toma os alunos da escola de Tirano. Eu oro para que os olhos deles sejam iluminados como os meus têm sido. Eu oro para que eles possam compreender essa palavra na íntegra, Senhor. Eu oro para que eles possam compreender o chamado deles, o poder, a herança no Senhor. Eu oro para que eles venham fluir em poder, graça, autoridade e unção. Eu oro, Senhor, para que eles estejam famintos por essa palavra, sedentos por atos de justiça. Eu oro para que o Senhor faça deles o povo que mais gosta de orar na terra. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ore por mim, ore por minha família, ore pelo propósito em nome de Jesus. Eu não te peço mais nada, eu só te peço tão somente que você compartilhe essa mensagem. O mundo está gemendo por sua manifestação. Isso também é fazer missões. Compartilhe essa mensagem para que vidas sejam transformadas. Tem pessoas que não vão ter acesso à Bíblia, querido. Você é a Bíblia na vida dessa pessoa. A Bíblia diz que você é uma carta lida. Seja esse bom testemunho. E através da sua vida e dessas ministrações, essa vida vai conhecer o Senhor e você de alguma forma vai povoar o céu. Um grande abraço e até a próxima. Fique firme. Escola de Tirano, toda terça e toda quinta às 20 horas. Divulgaremos os vídeos. Contudo, o vídeo fica aí para você no nosso canal no YouTube, para você assistir tantas quantas vezes você quiser e para você compartilhar. Um grande abraço e até a próxima.